Nessa aula agora nós iremos aprender e falar um pouquinho sobre como a gente precisa dominar o assunto, conhecer o assunto, para a gente fazer as nossas apresentações. Entenda uma coisa, para cada apresentação que você vai fazer, para cada determinado tempo que você vai fazer a apresentação, requer um domínio do assunto. Então, vamos usar um exemplo muito claro. A pessoa que corre uma maratona, ela se prepara para correr 42 quilômetros. Mas a pessoa que corre apenas 5 km todos os dias, ela está preparada para correr 5 km todos os dias, mas talvez ela não se preparou para uma maratona. E se ela for tentar correr uma maratona, ela vai morrer talvez na metade do caminho, ou vai ficar fadigado e vai parar. Então aqui está o grande segredo de você dominar o assunto da sua apresentação. Tudo depende do quanto você vai falar sobre o assunto. Numa conversa informal, se alguém falar para você sobre, vamos usar um exemplo, inteligência emocional, você vai saber debater e conversar talvez por 10 minutos sobre aquele assunto e logo vocês irão mudar de assunto. Mas se você precisar ministrar um treinamento de 20 horas, 30 horas de inteligência emocional, talvez o conhecimento que você tenha não vai alcançar aquilo. Como também o corredor, se estiver preparado apenas para 5 quilômetros, não vai conseguir correr 42, que é uma maratona. Então tudo depende do quanto vai ser a sua apresentação. Ah, Ivan, minha apresentação é de 1 hora, então você vai estudar para 2 ou 3 horas e na hora que você estiver apresentando, você vai compilar a melhor informação possível para passar para as pessoas. Você sempre precisa ter conhecimento sobrando, nunca faltando. Tenha conhecimento sobrando, entregue muito mais do que as pessoas estão esperando, mas nunca, em hipótese alguma, passe do horário. Se você prometeu 45 minutos, em 42, entre 40 e 45 você entrega. Se você prometeu, ou a empresa pediu, ou a instituição onde você for fazer a sua apresentação, pediu 1 hora, entre 55 minutos e 1 hora você encerra. Nunca estoure o tempo, porque as pessoas elas não gostam que as pessoas estourem o tempo. Por mais que seja divertido, por mais que seja legal, não faça isso. Isso passa um antiprofissionalismo, um amadorismo. E isso aí é muito ruim para quem quer se comunicar. Então você estudar, você aprender sobre o assunto depende muito do tempo que você vai falar, do tempo que você vai ministrar, do tempo que você vai palestrar, do tempo que você vai dar um curso ou um workshop como esse. Então, para um workshop como esse, eu não preciso me aprofundar muito no assunto porque ele tem um tempo limitado. Diferente de um curso de 10, 15 ou 20 horas, que a gente vai se aprofundar mais porque o tempo nos permite. Então aqui, como é algo muito rápido, é um workshop de no máximo 1h30, 2 horas, eu quero passar para vocês da melhor maneira possível esse conhecimento. E para isso eu não posso me aprofundar muito. Então entenda. O assunto, o domínio do assunto está muito relacionado à quantidade de coisas que você vai passar ou à quantidade de tempo que você tem. Ah, eu vou fazer uma apresentação, é só 10 minutos. Então você não precisa muito conhecimento para se apresentar. E aqui é que mora um dos maiores limitantes das pessoas que vão se comunicar. Elas acham que não entende o suficiente do assunto para passar. Você precisa entender que você não precisa saber tudo sobre aquele determinado assunto para você começar a falar sobre ele. Você precisa entender o suficiente para começar a se expressar e no decorrer, quando você vai ensinando, passando, você vai aprendendo ainda mais. Eu aprendo até hoje sobre comunicação. Por exemplo, eu faço milhares de palestras, faço treinamentos, cursos e ainda quando eu vou fazer esses cursos e treinamentos, eu aprendo ainda mais sobre comunicação. Então, o assunto precisa se aprofundar sim, você precisa ter um domínio sobre o assunto? Precisa, você precisa estudar, precisa ler livros, ver vídeos, estudar sobre aquele assunto. Mas não se limite pelo fato de você não ter um aprofundamento grande sobre o assunto que você não pode falar sobre ele. Pode, mas desde que seja um determinado tempo, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos talvez, depende do seu conhecimento. Se você está precisando montar uma apresentação, fazer alguma apresentação, primeiro entenda, você vai precisar conhecer as pessoas e o segundo passo é dominar o assunto suficiente para você conseguir passar para aquelas determinadas pessoas. E assim, a sua apresentação ela começa a ganhar mais forma, você consegue passar isso
com mais clareza e as pessoas vão entender com mais facilidade aquilo que você tem para passar. Esse foi o assunto dessa aula, desse módulo. A gente se vê no próximo módulo. Até lá!